No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos de forma abundante conforme Ele tem prometido. Mas é preciso que você também concorde. É preciso que você também manifeste a sua fé. É preciso que você também aceite, concorde, que Deus possa interferir na sua vida. Graças a Deus. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, nós estamos estudando o livro do profeta Malaquias, especialmente no que diz respeito aos dízimos e às ofertas. E nós estamos descobrindo que os dízimos e as ofertas é que nos dão acesso ao senhorio de Deus em nossas vidas, ao senhorio de Jesus em nossas vidas. Nós estamos vendo que não é pelo fato de eu ter aceitado Jesus como meu Salvador que eu serei salvo simplesmente. E isso acontece, sim, na hora da morte, no momento em que eu estou a ponto de morrer, passar para a eternidade. Se eu aceitar Jesus naquele momento, se eu me arrepender dos meus pecados e aceitá-lo, eu estou salvo e vou direto para Deus após a morte. O problema é que as pessoas aceitam Jesus como Salvador e continuam vivendo a vida que viviam antes de ter aceitá-lo. Não é verdade? Quantas pessoas têm aceitado Jesus como Salvador, mas vivem ainda no adultério, na prostituição, vivem ainda na fornicação, na mentira, no engano. É ou não é? Quantas pessoas têm aceitado Jesus como Salvador, mas mantêm mágoa no coração contra alguém, mantêm ódio contra outras pessoas, não perdoam. Então, de nada adianta ter aceitado Jesus como Salvador e manteram o mesmo ritmo de vida que vinha vivendo antes de tê-lo aceitado como Salvador. E o dízimo e as ofertas, quando a pessoa começa a pagar os dízimos, quando ela começa a dizimar do seu salário, então ela está se comprometendo de forma prática, real, para com Deus. E é isso que faz dela uma pessoa que tem realmente relacionamento com Deus. Por quê? Porque a partir do momento em que ela paga o dízimo, ela está nada mais, nada menos dizendo, olha, eu reconheço que o Senhor Jesus é o meu Senhor. Tudo que é meu, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que eu pretendo ser ou ter, tu és o dono. Tu és o dono da minha vida. E de tudo que eu conquistar, os primeiros 10% serão teus, como reconhecimento da tua soberania na minha vida,
como reconhecimento do teu senhorio na minha vida. Isso é demasiadamente importante para o processo de salvação. Isso mesmo, para a salvação. Você quer ver uma coisa, minha amiga, meu amigo ouvinte? Vamos entender aqui o que diz o texto sagrado. Malaquias capítulo 3, a partir do versículo 6. Por favor, pegue aí Malaquias capítulo 3 e versículo 6. Vamos ler pausadamente para entender o sentido dos dízimos e das ofertas. Vamos entender o porquê dos dízimos e das ofertas. Porque o livro de Malaquias fala com mais clareza, com mais propriedade a respeito desse assunto tão polêmico nos dias atuais. Veja só, Malaquias capítulo 3, versículo 6. Você já deve ter a sua Bíblia aberta, não é verdade? Então vamos ler. Diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Quer dizer, Deus está dizendo, eu não mudo. Eu não mudo a maneira de ser. O que eu fui com Abraão, eu sou hoje com vocês. Da mesma forma como eu fui no passado, eu sou no presente. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Filhos de Jacó, quando Deus se refere a filhos de Jacó, você sabe que Jacó, enquanto ele era chamado de Jacó, ele era espertalhão. Ele passou o seu irmão para trás. Ele mentiu para o seu pai. Ele se vestiu, claro, induzido pela própria mãe, mas ele se vestiu do seu irmão, pegou a roupa do seu irmão, se vestiu, colocou barba que ele não tinha, pelo que ele não tinha, ele colocou dos animais, ele enganou o pai que estava cego. Isaac estava cego, não enxergava, e Jacó usou da cegueira, da fraqueza, da debilidade do seu pai, Isaac, e o enganou para tomar posse do direito da primogenitura. Isso é importante você entender. Então Jacó foi um espertalhão. Jacó enganou. Jacó iludiu. Jacó mentiu. Por isso que o irmão dele queria matá-lo. Então Jacó, apesar dos pesares, apesar de ser enganador, mentiroso, etc., durante um grande período da sua vida, ele foi escolhido para ser o primogênito, ou melhor, ter o direito da bênção da primogenitura. Mas por que, o bispo? Foi injustiça da parte de Deus? Não. Deus não é injusto. Mas Deus já previu isso quando ele nasceu, quando Jacó e Esaú nasceram. Ele já tinha falado que o maior serviria ao menor. Jacó, apesar de ser enganador, Jacó era o escolhido para ser o dono, digamos assim, ou o primogênito, ter os direitos da primogenitura, da bênção da primogenitura. Apesar disso, ele veio a ser o grande Israel. Você vê que o nome, o Estado de Israel, se deve ao nome Israel, que era Jacó. Deus mudou o nome de Jacó para Israel, porque Jacó quer dizer o sujeito que passa o outro para trás. E Jacó sofreu de forma imensa. Jacó sofreu demais, porque os filhos dele só lhe deram dores de cabeça. Ele também foi enganado. O que ele fez com o pai dele, os filhos fizeram com ele. E é sempre assim. Tudo que você planta, você colhe. Se você rouba, você vai ser roubado. Se você engana, você será enganado. Se você usa da boa-fé dos outros para tirar proveito para si, alguém vai usar da sua boa-fé para tirar proveito de você. Tudo que nós semeamos neste mundo, nós vamos colher. Isso é tão certo como Deus existe. Todos colhem aquilo que plantam. Mas quem é dizimista não apenas tem a promessa de Deus de ser rico economicamente, financeiramente falando,
mas também ser rico espiritualmente, ser rico na sua família, ter um lar, ter condições de ter uma família abençoada, filhos abençoados, não é? Poder deitar a cabeça no travesseiro e dormir solenemente, em paz, não ter problema de insônia, não ter problema de nervosismo, não ter problema de depressão, não ter nenhum problema espiritual, não ter nenhum problema emocional. Tem os problemas do dia a dia que a gente tem que enfrentar todo dia. A gente está vivendo nessa casa de barro que é o nosso corpo, então a gente obrigatoriamente tem lutas a enfrentar. Nós temos que enfrentar, nós temos que trabalhar, nós temos que lutar pelo pão nosso de cada dia, porque está escrito, Deus falou assim, olha, do trabalho de tuas mãos comerás, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Mas, quer dizer, a pessoa tem que trabalhar, ela tem que lutar, ela tem que fazer a sua parte, ela tem que sacrificar para comer o pão nosso de cada dia. Mas o que fica claro, o que fica evidente, é que a condição para a pessoa voltar-se para Deus é o dízimo, ela ser dizimista. Estou aqui agora para fazer prova com Deus. Quem usa fé faz a hora, determina o que é ser. Hoje eu marquei contigo o meu desabafo, meu Deus, com um clamor de fé de um servo teu. Faz a diferença, Senhor, entre aqueles que servem e aqueles que não. Faz a diferença, meu Pai, dos que depositam seu tudo no altar, dos que nem lembram da tua existência, daqueles que têm esperança em ti, dos que te honram na tua presença. Faz a diferença. Estou aqui agora para fazer prova com Deus. Quem usa fé faz a hora, determina o que é ser. Hoje eu marquei contigo o meu desabafo, meu Deus, com um clamor de fé de um servo teu. Faz a diferença, Senhor, entre aqueles que servem e aqueles que não. Faz a diferença, meu Pai, dos que depositam seu tudo no altar, dos que nem lembram da tua existência,
aqueles que têm esperança em ti, os que te honram na tua presença, faz a diferença. Dos que nem lembram da tua existência, aqueles que têm esperança em ti, os que te honram na tua presença, faz a diferença. Os que te honram na tua presença, faz a diferença. Venho de uma família simples, onde meu pai sempre se esforçou muito, sempre foi um homem muito trabalhador, mas assim, nunca passei fome, mas passava muitas privações. Privações essas como, por exemplo, finais de ano, não poder usar a roupa que eu queria. Meu pai se esforçava para poder comprar uma roupa, mas era aquela roupa, né, a mais barata que dava para estar comprando, né? Sempre era aquilo mais simples, o que era de mais simples, que ele podia, dentro da condição dele, fazer para a gente. Mas eu sempre me sentia assim, inferior aos meus colegas, meus amigos, que tinham, os pais tinham condição de dar a melhor roupa para eles podiam ter um brinquedo, que na época eu era criança, eu queria ter, não podia. Então eu já cresci com essa visão, uma visão muito limitada, achando que a minha vida ia ser aquilo, como a vida do meu pai. Eu ia crescer, ia ter um serviço, mas assim, ia ser sempre limitada a minha vida. Eu ia querer ter as coisas, não ia poder. Na fase da adolescência, eu já estava começando a andar com mais amizades, já estava começando a desviar meu foco. Por quê? Porque eu queria ter as coisas, mas não podia, né? Aí surgia aqueles convites, sabe, para fazer coisas erradas e tal. E aos poucos eu já estava quase me envolvendo com o caminho errado, da criminalidade. Mas não era isso, eu não tinha exemplos assim, exemplos errados dentro de casa. Meu pai era trabalhador, né? Eu me lembro que eu tinha mais ou menos 17, 18 anos, meu pai ficou desempregado. Em casa morava minha mãe, tinha mais 2, 3 irmãos em casa. Então aquela situação acabou me levando a ter que procurar um trabalho. Então na época eu comecei a trabalhar como controlador de acesso, ganhava salário mínimo. Então nessa época um amigo me falou do trabalho na Universal e eu passei a frequentar as reuniões. Comecei a entender, foi falado para mim sobre o dízimo, que eu não entendia o que era o dízimo. Até porque, como eu ganhava tão pouco, na época o salário mínimo era R$330, né? Então eu pensava, puxa, eu vou tirar 10%, tendo que arcar com as despesas em casa, com pai, mãe, mas 2 irmãos, não tinha como eu separar. Eu começava a achar que ainda que eu quisesse, não tinha como fazer aquilo. Mas eu resolvi fazer porque eu lembro que o pastor pregou assim, que se nós fôssemos dizimistas, nós podíamos fazer uma prova com Deus, que Ele ia abençoar, ia abrir as janelas do céu, ia suprir as nossas necessidades. Então eu resolvi fazer uma prova com Deus. Eu pensei, puxa, eu ganho tão pouco, se eu separar meu dízimo, puxa, vai sobrar X. Então eu vou fazer essa prova com Deus, Deus não vai deixar faltar. E eu comecei a separar o dízimo. E eu lembro que nessa época o meu pai sabia, no começo não gostava muito, mas só que Deus ia suprindo de tal forma, era incrível, porque meu pai me perguntava como que eu conseguia ganhar tão pouco, sustentar a casa toda e ainda conseguia comprar roupas, comprar alimentos para casa. Comprei uma moto, comecei a prestação, comecei a pagar a prestação da moto. E nisso eu comecei a perseverar ali, sendo fiel a Deus nos dízimos e tal. E passados muitos anos, eu conheci minha namorada, que na época hoje é minha esposa, né? E aí eu comecei já trabalhando nessa empresa, já tinha passado um tempo, eu acabei saindo dessa empresa e passei a trabalhar junto com a minha esposa, que na época ela tinha saído de uma multinacional, ela pegou o valor da rescisão e comprou uma franquia. Então eu passei a trabalhar junto com ela nessa franquia, mantive a minha fidelidade nos dízimos, né? E de lá para cá Deus foi multiplicando, Deus foi abençoando, né? Hoje praticamente o valor que eu tenho de dízimo dá 10, quase 20 vezes o valor que eu recebia naquela época. Então assim, Deus abençoou abundantemente. Realmente aquela palavra que o pastor falava, que Deus abriria as janelas do céu, derramariam bênçãos, eu comecei a ver aquilo na minha vida. Adquirimos um apartamento. Hoje, graças a Deus,
a empresa tem crescido, a empresa é nova no mercado, mas está crescendo. Abrimos escritório na área nobre de São Paulo. E de lá para cá eu tenho visto Deus abençoando abundantemente, né? Coisas que eu achava que eu não ia poder ter na minha infância, lugares que eu estou chegando hoje que eu nunca achei que eu ia chegar na minha infância. Então eu agradeço muito a Deus por ter conhecido essa verdade, que através do dízimo as coisas dão certo. Você chega muito mais longe com Deus. Com Deus você pode muito mais através do dízimo. Quanto tempo eu esperei, chegou a minha vez. Nós ficamos por aqui. Amanhã estaremos de volta nesse horário e nesta emissora. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Quanto tempo eu esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje é meu dia, Jesus está aqui. Move as águas, Senhor, move as águas. Vou mergulhar e restaurar a minha vida. Move as águas, Senhor, move as águas. Vou mergulhar, me libertar. Se move as águas. Quanto tempo eu esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje é meu dia, Jesus está aqui. Quanto tempo eu esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje é meu dia, Jesus está aqui. Move as águas, Senhor, move as águas. Vou mergulhar e restaurar a minha vida. Move as águas, Senhor.